Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai começar mais uma live em nome da Procorpo. Eu e minha amiga Tássia. Só tô esperando ela aparecer aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre preenchedores, tá? Vai ter, como sempre, o campinho das perguntas para vocês fazerem. Caso a gente não consiga... Ah lá, ela chegou, vou chamar ela. Vamos aguardar. Vamos lá. Oi, Tássia! Oi, tudo bem? Tudo, olha nós aqui outra vez. Eu acho que essa quarentena está servindo para a gente poder quebrar um pouquinho também a nossa vergonha, né? Porque eu sou. Verdade, verdade. Bom, vamos nos apresentar novamente, que eu comecei falando, mas eu nem me apresentei. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Tatiana, eu sou biomédica da Procorpo pela unidade de Campinas, tá? E eu vou passar a bola para minha amiga Tássia se apresentar. Oi, eu sou a Tássia, sou biomédica da unidade de Santos. E não sei o que falar, gente. Eu sou muito tímida. Bom, como ela disse da outra vez, nós somos um pouco a velha guarda das biomédicas da Procorpo. E estamos aqui à disposição de vocês hoje para tirarem dúvidas sobre o procedimento dos preenchedores, ok? Como eu havia explicado antes, tenho aqui embaixo na barrinha, vocês vão ver que tem uma interrogação. Vocês podem fazer perguntas por aí e tanto mandar nos comentários. É que às vezes no comentários a gente não consegue ver. Então, se for uma coisa mais específica, deixa ali no quadradinho, ok? Vamos começar, Tássia? Vamos lá. Pode começar você, Tati. Ai, meu Deus, eu já comecei. Vamos lá, gente. Sobre preenchedores, tá? A gente começou a live do Botox, desmistificando ele, e é interessante também a gente deixar uns adendos sobre preenchedores, porque muita gente confunde ele com o Botox. Então, só uma passadinha rápida para a gente conseguir entrar no assunto. A toxina botulínica, né, que no caso o Botox, ele faz paralisação de musculatura e volumização, tratamento de ruguinhas estáticas a gente faz com os preenchedores, ok? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pode falar um pouquinho, Tássia? Preenchedores. Vamos falar um pouquinho de preenchedor. É o meu que está dando retorno ou é o seu, Tati? E agora? Eu tô escutando tranquilo. Não, quando eu falo, tá vindo retorno. Eu acho que é o seu que tá dando retorno um pouquinho. Tá, peraí, vou ver o que eu consigo fazer aqui. Você tá com o computador ligado com som aí? Não, não tem. O meu também não tá estranho. Deixa eu abaixar um pouquinho. Aí, vamos ver. É o seu, Tássia? O Luiz falou. A gente tem assistência técnica, gente. Nós somos Viu? chique. Melhorou, Luiz, mas o meu tá tudo sem som. Eu tô num quarto sozinha, abaixei o meu. O meu computador todo tá desligado e só tá o celular ligado. Então não sei se é o meu que tá dando retorno. Ok. Melhorou? Mas tá ruim? Tá ruim pra você ouvir, Tássia? Como é que tá? Não, só tá vindo retorno na hora que eu falo. Eu escuto um retorno, mas vamos lá, vamos tentar. Pessoal, se vocês Se estão tiver tendo ruim, dificuldade... avisa aí, pessoal. Isso. Tô abaixando um pouquinho o meu áudio também, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho de preenchedores. Preenchedores, igual a Tati falou, ele não é volumizador. Desculpa, o Botox não é volumizador. Ele é o preenchedor que é volumizador. Existem vários tipos de preenchedores. Hoje em dia, o mais comum é o ácido hialurônico, que é o que a gente trabalha, que ele é absorvível. Tem os permanentes que ficam por anos e tem os absorvíveis, que é o que a gente utiliza muito. Alguém falou que meu áudio tá horrível. Melhorou? Tá me escutando, Tati? Eu tô te escutando bem.
Então, vamos Gente, se continuar. tiver... Isso. Qualquer coisa a gente para novamente, tá? E tem os que a gente usa muito, que é o ácido hialurônico. Por que que eu, Tássia, gosto muito do ácido hialurônico? Ele é reversível. Ah, não gostei, vamos tirar, a gente consegue tirar novamente. Não, não vamos tirar, vamos deixar. Se a gente colocar um permanente, a gente não consegue tirar de jeito nenhum e nem combinar algumas terapias. O que é combinar algumas terapias? Radiofrequências, laser de CO2, o próprio Sculptra. A gente não consegue combinar com os preenchedores definitivos. Então, hoje, o mais seguro no mercado realmente é a questão do ácido hialurônico, que a gente consegue combinar com tudo. Ok. Tá, assim, interessante a gente falar também dos preenchedores, aonde a gente pode aplicar, porque a gente falou que no terço superior, onde as rugas são dinâmicas, a gente aplica o Botox, aonde a gente pode aplicar um preenchedor, né? É interessante a gente reportar isso. Hoje o preenchimento a gente consegue aplicar praticamente em toda a face, né? Hoje em dia está muito comum a gente aplicar os colds, né? Que são nessa regiãozinha aqui para subir e tirar o bigode chinês, contorno de mandíbula, queixo, boca, empinar nariz, até algumas rugas muito estáticas na testa a gente consegue colocar, né? Olheira. Alguns clientes gostam de glúteo, entre outras coisas. Porém, o ácido hialurônico, que é o que a gente usa realmente, no glúteo não vai fazer muito resultado. Seriam os preenchedores permanentes, né? Glúteo a gente Sim, usa ou até mesmo os partes. bioestimuladores. Exatamente. A gente usa o Sculptra para glúteo, não o preenchedor. Tá, eu vou ver aqui umas perguntas que a gente já recebeu, Tássia. Tá escrito assim, ó. O ácido hialurônico é melhor do que o Botox? Tenho o costume de usar sérum de ácido hialurônico. Gente, então vamos lá. Vamos mais uma vez. O ácido hialurônico é um produto e a toxina botulínica é outro produto. Um não substitui o outro. Na verdade, o legal é a gente fazer a combinação. A pessoa fala assim, eu tenho um sérum de ácido hialurônico. Ótimo! Tá? Ele vai servir em sérum para repor a hidratação do rosto, para ajudar na sustentação da face, mas ele não vai, o ácido hialurônico em sérum, fazer o papel, né, de um repositor de volume. Por exemplo, se eu preciso fazer uma reposição malar ou uma reposição labial de volume, eu não consigo fazer isso com o sérum. E o Botox é um paralisador de musculatura. Então, voltando, os dois são perfeitos juntos. É o casalzinho perfeito. É o arroz com feijão. Um não substitui o outro, né, Tássia? O que eu costumo falar para todo cliente, eu estou tratando sua pele por dentro. Você precisa me ajudar por fora. Não adianta. Isso. O sérum... A ruga tá aqui. Eu tratei por dentro, eu vou jogar para cima. Continua ela ali. Então, a gente tem que tratar por fora. E o sérum de ácido hialurônico vai entrar nisso. Tratando a nossa derme por fora. Ele é um... Exatamente. Preventivo, né? Isso, ele serve como preventivo e serve também como manutenção do investimento que eu fiz com os preenchedores internos. Peraí que tem mais perguntas. Ajuda a durar um pouquinho, né? Melhor do que uma pele desidratada. Isso. E a ação dos preenchimentos nas linhas de marionete? Essa é uma pergunta, como eu respondi a anterior, sem deixar você falar, pode falar, Tássia. Depende. Tem linha de marionete que é maravilhoso, só o preenchimento. E tem aquela linha de marionete que já desceu aquele coxinho de gordura aqui para baixo, que a gente tem que sustentar. Então, a gente, às vezes, é só... Na verdade, na linha de marionete, eu falo que a gente mascara a linha de marionete com preenchimento. A gente joga para cima. Mas a gente precisa mesmo sustentar e bioestimular. Exatamente. Então, assim, qual é o efeito do preenchedor na linha de marionete? Isso depende muito da sua linha de marionete. Ele pode resolver o seu problema, se for uma linha sutil ainda,
ou ele pode amenizar, precisando ser revisto outras estruturas, ok? Peraí, mais perguntas, Tássia, que a gente tem aqui, ó. Isso. Quanto tempo dura um preenchimento labial? Bom, gente, um preenchimento labial dura o quanto você costuma falar. Brincadeira. Eu tô brincando. Os preenchedores, eles têm validade dependendo do fabricante. Ele tem de 8 meses a 1 ano. Porém, o preenchedor do lábio, ele tem uma outra densidade. Você pode usar qualquer preenchedor, mas às vezes o específico para o lábio, para ficar mais natural, para ficar legal, ele tem outra densidade. Então, assim, a gente movimenta muito essa região, então a gente não pode prometer que a durabilidade dele vai ser o máximo que ele possa ter, né, Tássia? Exatamente, o metabolismo da boca, né? A gente fala, a gente gesticula, a gente faz tudo, né? O maior movimento todo é nessa região, então ele vai embora muito antes do que outras regiões. Exatamente. Então, assim, não tem um prazo de validade. A gente espera que ele dure 8 meses a 1 ano. Claro, você ainda vai ter o efeito do preenchimento nesse tempo, mas não vai ser o efeito máximo dele. Ele já vai ter começado a ter um certo desgaste. E aí, com certeza, se você amou o seu bocão, você vai querer novamente refazer. E um dos preenchimentos mais legais da gente fazer é a boca, né? O cliente fala, eu quero só uma coisa sutil. Aí ele senta na maca, ele olha para o espelho e fala, meu Deus, isso vai diminuir. Aí dá uns 2, 3 dias, começa a diminuir, ele fala, agora eu gostei. Aí depois ele fala, não, eu quero mais. Você já teve alguém que fez e não gostou, Tássia? De preenchedor labial é muito difícil. Na verdade, assim, o que acontece? As pessoas pedem pra gente querer mais. Eu queria aquela boca do primeiro dia. É verdade. Na verdade, assim, o que eu acho engraçado, o pessoal faz, aí às vezes eles vão embora assim, pede uma máscara, pelo amor de Deus, ninguém pode ver que eu tô com essa boca. Aí vem depois, geralmente a gente casa, né? Nunca faz só um preenchimento, faz um botox. Aí vem pro retorno do botox pra gente verificar, falar, eu quero aquela boca. Falei, então vamos pôr mais um pouquinho, né? É simples de resolver. Não é só isso, não. E aquele cliente que senta, comprou só 1 ml. Gente, eu falo, bocão, 1 ml não. Alguém mandou aí uma mensagem falando de 1 ml. 1 ml não deixa bocão. Não, deixa natural. Fala, meu Deus do céu. E quando ele fala, eu gostei, eu falei, então ele vai voltar pro segundo ml. Sim, exatamente. Quem quer, na verdade, quem já fala para mim que quer bocão, eu já falo, então é 2 ml. Você pode até não pôr os dois de uma vez, mas já garante, né? Porque o 1 ml, gente, ele vai reestruturar e revitalizar o seu lábio. Reestruturar contorno. Ele consegue delimitar e hidratar o nosso lábio. Ele não consegue volumizar ao ponto de volumizar tanto. Exatamente. Tem mais uma perguntinha aqui, Tássia. Tem pessoas perguntando do Botox e do Sculptra. Como o nosso foco hoje é o preenchimento, mas a gente não pode fugir de todos os assuntos porque eles se casam. A gente vai falando de tudo, tá? Boa tarde. O Botox tem validade quando é aplicado? Bom, depende. O Botox tem um prazo de validade do produto, né? E a durabilidade dele após aplicado também tem. E ele é aplicado, na verdade, a partir do momento que você começa a se incomodar com as suas ruguinhas de expressão, né? Que geralmente são testa, glabela e região dos olhos, né, Tássia? Mostra esse botox aí, Tássia. Ó. Eu vou ficar até meio afastada. Eu sou totalmente natural. Né? Eu vi uma perguntinha aqui falando que se minha boca tem preenchimento, que parece natural, minha boca é natural. Gente, eu sou toda natural. Mentira, eu sou toda mexida aqui. Eu brinco com as meninas na clínica que se me jogarem na piscina, flutua o meu rosto. Estou falando isso em internet, viu? Ai, mas isso é um sonho, porque o meu já acabou tudo e eu preciso fazer tudo. Nossa, meu botox venceu, meu preenchimento, minha boca tá murcha.
Gente, assim que voltar essa quarentena, eu vou dar uma calibrada em mim. Pode. Não, você não Esperem, sabe, Tati. A esperem no minha verão. gestora, ela achava que minha bochecha era preenchimento. É o único lugar que eu não tenho preenchimento, não. É na bochecha, tá? O top model look eu não tenho, não. É natural. Esse é natural. A única coisa que é natural é isso. Nariz também. O restante é tudo mexido. Ó, tem gente falando assim aqui, natural, sei. Tem gente que tá Pode perguntar pra duvidando. ela sabe disso mesmo. É natural. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Vamos lá. Qual é a Tati, média me de fala uma coisa. ml? Quando a pessoa Ah, entra no seu consultório e fala assim, lá na clínica, né, na sua sala, e fala assim, eu vim fazer uma harmonização facial. Como que você reage? aquela cara. Tô brincando. Não, na verdade eu vou conversando com a pessoa para ver se ela entende o que é uma harmonização facial. Isso é muito importante, porque muita gente acredita que uma harmonização facial é um procedimento, que a pessoa vai lá, faz esse procedimento e vai embora e sai linda, né? Tipo, entrei numa máquina feia e saí linda. Não, não é dessa forma. Então, eu converso bastante com a pessoa para ver se ela entende o que é uma harmonização. Explico para ela e explico dentro do contexto do que ela precisaria, né? Porque tem pessoas que a gente consegue fazer uma harmonização somente com preenchedores, né? Mas a maioria precisa de bioestimuladores, precisa de uma toxina botulínica. Para mim, uma harmonização é um conjunto de procedimentos. Eu não acho que fica legal usar só o preenchedor. E o que você acha sobre isso? Quando o cliente chega para mim e fala, eu vim fazer uma harmonização facial, eu pergunto para ele assim, geralmente, você sabe o que é uma harmonização facial? Não, a mídia divulga, mas a gente não sabe muito bem o que, que é. É, E eu falo assim, o que para eles? O que te incomoda principalmente? Porque não adianta eu falar, vamos empinar o seu nariz, sendo que não é isso que te incomoda. sim, Vou exatamente. tratar como um todo, mas não é isso que te incomoda. Um simples botox é uma harmonização. Só uma boca é uma harmonização já. E Sim, aí eu prefiro falar, escutar a queixa do cliente para depois sim falar, olha, a gente pode fazer isso, isso e isso e começar por partes. Preciso fazer tudo exatamente. junto, Tati? Não, não, gente. Não, na verdade é muito difícil alguém que entra e faz tudo junto. Nem esses artistas, com certeza, eles não fizeram tudo junto, porque às vezes, depende do que você quer fazer, você precisa de um resultado para poder dar prosseguimento, tá? Muita gente acha que é só deixar o rosto quadrado. Não, gente, se eu não quero deixar o meu rosto quadrado, isso não é harmonização facial. Para mim, a harmonização facial é harmonizar o seu rosto. Não é deixar você diferente, é harmonizar, ficar bonito. Olha, o rosto da Tássia é harmonizado naturalmente, né, A Tássia? genética é boa, né? Viu, A mãe? Beijo. genética, a genética é boa. Então, assim, pessoal, então, para quem não sabe o que é harmonização facial, tiver dúvida, procura a gente, procura Procorpo. Vocês têm abertura total para ir até lá, ter um bate-papo com a gente. As avaliações são gratuitas. Eu acho que todas nós temos a maior disposição para explicar e desmistificar isso de vocês, tá? Muita gente vê harmonização. Qual o valor da harmonização facial? Não sei, né? Preciso ver o que tá te incomodando e o que eu vou precisar fazer, né? Ontem, falando em avaliação, Tati, ontem eu fiz uma avaliação, não vou citar o nome da pessoa, óbvio, que ela queria fazer uma rinomodelação. Aí você olhava ela assim de perfil online, perfil lindo, ponta do nariz já empinada, que não tinha que mexer. Só que ela tinha esse músculo aqui, né, o levantador, muito hipertrofiado, que não é o caso de uma rinomodelação em si, preenchedores, é Sim, caso de aplicação de botox para ele poder descer. E aí, sim, ela conseguiu entender, porque as pessoas olham, uma rinomodelação. Vou fazer uma rinomodelação, mas às vezes não tem a queda da ponta do nariz, não tem aquele caroço em cima do nariz, ou tem
E é aquela quantidade que a gente tem que colocar absurda, que foge da nossa segurança, que acabou de cirurgia realmente, e vai perder a lateralidade. É uma das Exatamente. únicas coisas assim que eu peço, Tássia. Nariz, tomem cuidado. Exatamente, gente. A gente recebe muitos clientes que não querem passar por avaliação, mas a gente pede, por favor, queiram conversar com a gente, porque assim, a gente vai te orientar qual é o melhor tratamento para você. Realmente não é todo mundo que tem indicação de rinomodelação, né? Não, não tem a menor necessidade. Tem gente que quer preencher o bigode chinês, mas se eu preencher o bigode chinês e não fizer uma ressustentação malar, não vai ver resultado, vai voltar para mim. Eu investi. Ou vai soltar e ainda... a boca, né? E a boca. Então, assim, nós estamos lá à disposição para bater um papo. Eu falo isso porque eu recebo várias perguntas. Ah, quero fazer tal procedimento para tal coisa. Eu falo, opa, peraí. O que está te incomodando para eu entender e te orientar? Porque a melhor coisa é que você faça o que é melhor e vai ter o resultado que você espera. Do que você fazer, que nem no seu caso você falou, queria fazer uma rinomodelação e o caso era botox. Ela ia ficar satisfeita com a rinomodelação? Jamais, Não. porque ia aumentar o nariz dela em tudo quanto é canto e não ia adiantar em nada. E não ia adiantar em nada, né? Então, deixa eu ver mais umas perguntinhas que tá bombando aqui, senão vou perder, Tássia. Ah, tá perguntando se a gente ainda tá com aquele descontão. Sim, gente. Todo período de quarentena a gente tá offline, mas as vendas estão pelo site, a gente tá com aquele mega descontão. E hoje, né, como em todas as lives, por exemplo, do preenchedor, que é 40% que tem de desconto no site, quem tá assistindo agora, né, tem mais 5% de desconto. Então, já pensou fazer o seu procedimento com 45% de desconto, né? Ô, Tássia, faz uma avaliação em mim, porque aí a gente conversa depois com as nossas gestoras para você vir aqui me dar um help. Opa, não, você vem pra Santos, porque eu já conheço Campinas e você não conhece Santos ainda. Tá bom, só se abrir a praia, porque eu quero ir passear na praia. Aqui tá tudo fechado, a gente não pode nem pisar no calçadão da praia, tá tudo fechado. Tá, mas não. Diga, vamos lá, Tati. O que te incomoda principalmente? E agora? Eu tô sentindo, Tássia, eu tô sentindo aquilo que todo mundo começa a sentir. E dá pra vocês verem, gente, ó. Meu rosto meio que derreter. Tô sentindo a minha bochechinha cair. Tô ficando com essa área aqui mais profunda, parece olheira. Ai, tá um horror. Me dá um help. Meu nariz também... Mas acontece mesmo. Quando o cliente entra pra mim na sala e fala assim, eu tô derretendo, eu falo pra ele, a gente tá derretendo realmente. Porque a gente começa a cair. Tudo cai. A gente tem várias quedas no rosto, inclusive o nariz que você falou por último. O nariz é um deles que cai. Nossa, meu nariz nunca foi pequeno, né? Parece até que caiu, aumentou. Eu acho que eu também tô precisando mais um pouquinho de nariz. Não, nariz é meu, eu não tenho nele não, mas eu tô precisando levantar ele um pouquinho, tá? Então eu preciso dar um jeito. E eu explico para eles o que acontece. No nosso envelhecimento, a gente tem absorção dos coxins de gordura. Então, aqui começa a apresentar. É que eu tô de maquiagem, mas não sei se vai dar pra ver. Começa a apresentar, tá começando a absorver. Esse eu acho que dá pra ver um pouquinho melhor que o meu. Não, o meu dá muito pra ver, não precisa ser simpática. Não, Pode já começa a aparecer o afundamento aqui, e aí começam a reclamar aqui. Aqui embaixo. Aqui, ó. Porque a gordura que deveria estar aqui, ela vai descendo. E aqui vai ficando sem e tal. Posso só fazer um bigode chinês? Pode só fazer bigode chinês, não é contraindicado. O correto é, você vai preencher o bigode chinês, você vai começar a se incomodar com afundamento nessa região. Exatamente, então, porque ele pode nem sumir, porque é isso que cai, né? Ó. Exatamente. Então, quando vem aquele bulldog aqui desse tamanho e aqui vazio, vamos sustentar. Vai dar uma linha do blush muito mais bonita. Bigode chinês vai sumir muito e sustentar aquele bulldog. Sim.
Tássia, estão perguntando aqui para nós, eu já vou voltar nas perguntinhas em box aqui. E o Skin Booster, ele é um preenchimento? Não. Hoje em dia no mercado existem vários tipos de Skin Buster. A gente usa o Skin Buster original. Ele não é um preenchedor, a reticulação dele, como que eu posso explicar? É mais leve. Aguado. Isso, mais Exatamente. leve. É aguadinho, então ele só vai fazer uma hidratação profunda na pele, ele não vai volumizar. Alguns casos a gente até consegue usar ele como volumizador. Aquela olheira que não tem indicação de preenchedor, a gente consegue usar? Consegue. Porém, ele não é a função de volumizar. Isso, e a durabilidade pela gente reticulação, né? Ele não é uma durabilidade igual a um preenchedor. Então, a gente tem que saber que eu estou amenizando aquela queixa, porque você ainda não tem indicação, mas para não deixar progredir, a gente pode fazer um Skin Booster, mas ele não vai ter nem o mesmo efeito, nem a mesma durabilidade. Mas ele é maravilhoso para a pele, gente. Ele vai hidratar, ele não vai sustentar, ele não vai volumizar, ele vai hidratar. Então, na hora que a gente coloca a hidratação, vai reter água. Inclusive, nos lábios, ele dá aquele efeito gloss. Ele deixa os lábios mais brilhantes. Sim. Ô, Tássia, você tá me enrolando, você nem falou o que eu preciso. Vamos lá. Então, dá pra gente fazer? Dá. É a sua queixa principal? Sim, eu acho que se a gente fizer um pouquinho... Eu acho que eu tô meia flácida, então eu preciso de um Sculptra. Aí depois... Exatamente. É engraçado, as pessoas às vezes vêm querendo preencher, que minha pele é um pouquinho... Não é flácida, tá? Mas ela é um pouquinho mole. Minha genética não me favoreceu nessa parte. Mas dá pra gente fazer um contorno de mandíbula com uma pele muito flácida? Não, a gente tem que estimular colágeno para depois preencher. Porque não adianta eu colocar o preenchedor e o preenchedor não ter sustentação. Exatamente, você falou um ponto muito importante. Por isso, gente, a avaliação é crucial. Porque, assim, às vezes você tá achando que fazer aquilo é o suficiente, você pode até investir. Mas é o que a gente mais recebe de queixa, assim, ó. Ah, eu fiz um preenchimento, ele não durou nem 3 meses. Ah, então não quero mais fazer. Ah, eu fiz e não presta. Porque, gente, é bom esclarecer. A gente pode fazer o que você veio pretendendo fazer, mas a gente tem que te esclarecer, talvez, que a sua necessidade primordialmente seja outra, para que aquele resultado perdure. Eu gosto de fazer quando a gente faz contorno, sim, porque às vezes a gente pega bastante homens, e são homens que tenham o perfil, tá? Que eu atendi. Ou tenham malhado bastante, aí tenham perdido mesmo a firmeza da pele, porque eles acabam, né, perdendo alguns nutrientes de tanto se exercitar, ou que são já mais velhos. Eu prefiro bioestimular com o Sculptra, produzir o colágeno, para que depois aquele preenchimento que eu coloque, ele tenha uma sustentação e uma durabilidade maior, tá? Então, por isso que é importante a avaliação. Outra coisa que não é o nosso foco da nossa live hoje, mas é engraçado a gente ver, a gente está falando de preenchedores. Às vezes vem aquele cliente com aquela papada. Que às vezes não é o caso de Probela, da gente colocar enzimas para tirar aquela papada. É o caso da gente aumentar queixo e definir contorno. Sim, sim. Então, às vezes, meu problema é papada. Isso, meu problema é papada. Peraí, às vezes, se você se olhar de perfil, você tem um queixinho muito pequeno e você já teve o começo do deslizamento. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar a sensação de papada? Às vezes não é gordura. Eu preciso aumentar aumento e reestruturar contorno. Né? Isso que a Tássia falou é bem legal. Tássia, tem mais umas perguntinhas aqui, deixa eu ver. Tá, te perguntaram aqui, tem algum preparo para botox e preenchimento? Não. Assim, depende. A gente tem que tomar alguns cuidados. Isso. Não aplicar o preenchimento ou outros procedimentos com anticoagulante ativo.
Isso. doenças imunológicas e outras coisas. Porém, preparo em si não tem. Não, eu não preciso me preparar para fazer esse procedimento assim. Ai, fui lá, fiquei a doutora me recomendou que eu ficasse 15 dias preparando minha pele. Não, a gente sempre vai orientar uma boa alimentação, uma boa hidratação, porque isso também interfere muito no resultado dos preenchedores. Quem não tem o hábito da hidratação, de tomar bastante água, não vai ver tanto o resultado quanto uma pessoa que tem esse hábito. Então é o que eu falo para as pessoas, ó, vai e seca o seu bebedouro. Você precisa de água porque você precisa hidratar esse tecido para também ter um bom resultado no preenchedor. Tem uma pergunta aqui, Tássia, assim, ó, quantos ml mais ou menos vai em bigode chinês? Como a gente disse, Depende. é muito de avaliação. Não tem como a gente dar uma regra, assim. Eu, Tássia, pelo menos não tem como te dar uma regra de quantos ml. Depende. Isso. Já teve a queda. Preciso preencher mais aqui. A pessoa não quer preencher aqui. Ou só tem um pouquinho, começou a marcar, é preventivo. Então, não existe uma regra de quantidade de preenchedor. Assim, é muito difícil usar menos que um, gente. Então, assim, como nós dissemos na live anterior, às vezes nós divulgamos os preços, como qualquer outro lugar que faz esse tipo de serviço, com o valor de 1 ml. É difícil a gente trabalhar com, não é impossível, tá? A gente pode, uma pessoa nova que tem pouquinho, às vezes já vai ficar feliz, né? A gente tá aliviando isso, mas é muito difícil, é raro a gente ter um excelente resultado para aquela queixa com 1 ml só, tá? Mas não é impossível, a gente pode. Então, é necessário que a avaliação, ok? Às vezes, até a gente consegue com 1 ml, mas aí o paciente já veio antes, já fez e veio retocar os preenchedores. O que é retoque? Retoque de veio fazer preenchedor uma esquece que não manutenção. existe. O que eu falo retoque de preenchedor, e diferente do Botox, que em 15 dias volta na clínica para refazer ou reavaliar, Botox, o preenchedor não existe isso. O preenchedor a gente abriu a ampola, a gente usa toda no mesmo dia, terminou, descarta. Aí sim, daqui 8, 9 meses, um exemplo, quero fazer novamente, é um retoque de preenchimento, ele adquire uma nova ampola e a gente aplica novamente e distribui aonde precisa. Sim. Peraí, deixa eu ver. Estão perguntando, Tássia, como é feita a sustentação malar? Então, depende de cada rostinho. Eu não sei se para você tá travando, Tati, mas para mim tá travando. A Luísa, me ajuda aí, se é o meu ou da Tati. A Tati também é toda quadriculada aqui. Eu vou continuar falando, qualquer coisa alguém avisa aqui se tá escutando ou não, tá? Peraí, eu vou verificar também minha internet. A internet aqui tá com um sinal bom, Tássia. Aqui no meu celular e ali também no molder. Vê aí, Luiz. Aqui para mim também, mas vamos continuar falando, Tati. Qualquer coisa a gente repete novamente, tá? Ok. Depende muito da sustentação malar. Tem clientes que a gente precisa repor apenas malar. Tem clientes que a gente precisa repor malar e zigomático. Puxar realmente para cima, para poder dar a sustentação. Então, depende de cada rostinho o que a gente vai poder fazer. Às vezes é feito com agulha ou com cânula. Eu gosto muito de utilizar em malar cânula, mas tem casos que a gente precisa entrar com agulha realmente. Sim. É isso, gente. A minha posição é a mesma da Tássia. Eu gosto muito de trabalhar com cânula, mas em algumas situações de refinamento que eu preciso fazer uns bolos de sustentação, que é a técnica MD Codes, a gente faz com agulhas, ok? Peraí, tem mais perguntas aqui, ó. Tem gente falando que quer mais boca. Gente, bora aproveitar a promoção, então. 45% Vamos fazer, de desconto para colocar mais boca.
Pode, que perguntaram, pode fazer em etapas? Pode fazer em etapas. Ah, ficou muito caro, eu preciso de muito preenchedor, alguma coisa? Eu posso começar com olheira, malar, queixo, nariz? Sim, você pode começar com etapas, um não substitui o outro. Ou até, às vezes, a pessoa, um exemplo, às vezes a gente precisa de 3 ml em malar, dividindo os dois. Ah, não, quero começar com um. Daqui 15 dias posso colocar o segundo? Pode colocar o segundo daqui 15 dias. E o terceiro daqui 2 meses? Pode, você só vai repondo. Desde que seja o mesmo preenchedor. Isso. E desde que você tenha consciência, é o seguinte, isso é muito importante, tá? Se a gente alinhar a expectativa. A gente consegue trabalhar e dar um resultado legal com o tanto de investimento que você tiver. Mas, por exemplo, se a indicação foi 3, você não vai ter o resultado final fazendo 1. Você também tem que ter paciência para alcançar o resultado final. Né? E fica bom, gente. Ficam tranquilos que a gente vai fazendo e vai ficando legal. Ok? O que eu ia falar? O que acontece bastante aqui em Campinas? Acontece muito isso. Às vezes a pessoa não tem noção de quanto ela precisaria e quando a gente fala, ela acaba dando uma assustada, mas aí eu explico, porque na verdade são etapas, você não precisa. O que mais está te incomodando? Vamos começar pelo que mais incomoda. Às vezes o que mais está incomodando é, por exemplo, assim, eu quero fazer bigode chinês, mas o que está mais me incomodando é a minha ruga. Eu faço um botox, eu já animo e já quero fazer o resto. Porque é uma coisa certa, é muito difícil quem inicia os tratamentos e não queira fazer nunca mais. Isso daí, gente, é viciante. É viciante. É viciante. Eu já tive um cliente que falou assim para mim, Tati, na sala. Ele virou para mim e falou assim, vim fazer uma harmonização facial. Aí eu falei assim, então, mas me diz o que te incomoda, porque antes de indicar tudo que eu penso, eu peço para eles, né? Eu dou exemplo. Eu vou mexer no seu nariz, sendo que te incomoda o bigode chinês. E aí eles viram para mim e falam, não, mas meu nariz agora começou a me incomodar, porque acha que meu olhar já foi pro nariz. Ok, deixa eu ver que tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Perguntaram aqui para mim, tem alguma coisa que a gente pode mudar no efeito do preenchimento? Tipo a duração? É um pouquinho complicado falar na questão de duração de preenchimento. Depende de cada região e de cada preenchedor que a gente usa. Em média, os fabricantes garantem para a gente 1 ano, 1 ano e meio, estourando. Eu vou dar um exemplo. A minha olheira é preenchida. Mentira, é genética, mas tudo bem, a gente finge que é preenchida. Eu preenchi há 2 anos atrás. Eu preenchi em março de 2018. Até hoje eu não retoquei. E ninguém fala que eu preciso de preenchimento em olheira, mesmo com a maquiagem. Sim, não precisa. Então depende de organismo para organismo, para a gente poder falar a duração de preenchedores. Eu acho que essa é a principal informação, além do que o fabricante relata, é o estado que a pessoa está, né? Como está o estado fisiológico da pessoa. Se você, por exemplo, mudar a sua rotina, você virar e falar, Tati, agora eu quero virar triatleta. Os seus preenchedores não vão durar, porque o seu metabolismo vai entrar numa aceleração e eles vão ter um consumo maior. Então, isso depende muito de como a gente vai levando. Tem uma pergunta aqui, Tassi, o que é top model? Mostra aí, o seu eu sei que é natural, mas você tem um top model look. Esse gente, é natural, gente. Eu tenho muita bochecha. Isso eu queria fazer até bichectomia para tirar. Não. O top model look é isso daqui, ó. A linha do blush bem delimitado. Então, na hora que a gente faz o top model look, ele salta aqui e esconde qualquer bigode chinês que a gente tem. Eu tenho que fechar um pouquinho de bigode chinês, mas é que a minha bochecha é demais, então eu não posso colocar mais top model aqui, porque não vai ficar legal. Uhum. Gente, eu não tenho, mas em breve terei. E é isso aqui que eu quero, ó, dar uma ressaltada nessa região para ter efeito top model.
Vamos fazer, Tati. Vem para Santos. Aproveita a Ah, promoção, vem para mas Santos e eu te aplico. Não tem problema nenhum, amiga. já tô me programando, já tô me programando. Eu também tenho esses 5% de desconto, eu vou perguntar. Eu acredito Ah, que é para todo mundo. A gente está fazendo a live, então tem mais um descontinho também. Então é um desconto para todo mundo. gostei. Gostei disso. Gostei. Ó, tem mais uma pergunta aqui, Tássia. Normalmente, quantos ml se usa para queixo e contorno de mandíbula? Depende. Eu tenho um cliente que eu fiz contorno de mandíbula com 2 ml, mas eu tenho clientes que eu fiz contorno de mandíbula com 6. Depende de cada rosto. E queixo, eu costumo brincar. O queixo, ele é um buraco negro. Quanto mais você coloca, mais ele pede. Sim. Na verdade, eu acho o queixo e aqui essa região da mandíbula, eu acho também. Eu falo buraco negro aqui e aqui. Porque tem pessoas que a gente consegue trabalhar com 1 ml aqui, já fica super legal. Tem pessoas que a gente vai colocando, coloca e ainda não deu formato nenhum. Então, gente, o que ela falou é isso. Eu nunca trabalhei, acho que com menos de 5 para fazer um contorno legal. Mas pode ser que isso aconteça. Depende. Em mulher, eu consegui já trabalhar com menos. Agora, É, homem é mais difícil, porque a pele é mais é. grossa. A gente precisa sustentar realmente. Uhum. Isso, é mais difícil, gente. É, a turma tá falando aqui de olheira. Olheira, gente, é um caso bem interessante a gente ter falado, porque muita gente acha que é olheira, mas assim, não adianta a gente preencher só a olheira. Às vezes a gente já precisa fazer uma ressustentação malar, porque a olheira é devido a essa queda dos coxins de sustentação. Então, eu tô com uma olheira, 1 ml, eu vi, né? Uma vez eu recebi isso, né? Eu vi na internet que o máximo que se usa, a pessoa vem informada, na olheira é 1 ml. Exato, na olheira mas você vai ter o seu Mentira, ó, vou resultado. desmistificar isso, Tati. Mentira. A nossa gestora aqui de Santos foram 2 ml, uma em cada olheira, tá? Começa por aí, Ah, ela tem é? buraco negro na A olheira. Liz Ela foi mesma falou 2 aí na... ml? Te Liz entreguei, estava viu, Liz? cansada, Beijo. hein? Não, então, eu também acho, né, que na verdade a gente tem que pensar na olheira como um geral, não aquele buraquinho, mas o buraco, a volta do buraco, toda a estrutura malar. Então, assim, eu dificilmente trabalho olheira com 1 ml, muito difícil. Assim, dá É uma que as pessoas melhorada, têm que mas aí a pensar que pessoa. às vezes não é a olheira, é a falta da gordura que tá perdendo. A olheira também tem gordura e ela vai saindo. A gente tem que dar sustentação a tudo, né? Exatamente, exatamente, é isso. Que mais que a gente pode falar sobre preenchedores? Alguém tem mais alguma dúvida? A turma está perguntando assim, perguntaram aqui, Tássia, se é melhor fazer preenchimento ou melhor fazer Sculptra. Sua vez de Depende. desmistificar isso. Depende. Quando a pele é muito flácida, eu falo para meus clientes, um não substitui o outro. Quando Não. começou aquele leve, o seu caso, tá? Eu vou falar o seu caso da sua avaliação. No seu caso, você não está tendo a perda de coxins de gordura ainda. Como Começou a absorver. Começou a absorver, mas você não tem aquela queda. Então, o Sculptra, ele vai ser o suficiente. Porém, a gente recebe muito na clínica aquela pele flácida, tentação e preenchedor. Então, eu Sim, falo para meus clientes, a maioria deles um não preenche o outro, um é complemento do outro. isso. Na verdade, todos os tratamentos que vão surgindo na estética é um para complementar o outro. Que nem muita gente morre de medo de fazer a aplicação da toxina botulínica. Gente, nada faz o efeito da toxina botulínica, né? Nada. Tem creminhos que tem Eu um não efeito sei. Cinderela, mas eu acho que você acha que tem procedimento que substitui a toxina? Eu não tenho botox, não tenho preenchimento, mentira, só não tem Sculptra, gente. Mas não, um não substitui o outro. Um é uma função e o outro é outra função. É que, Sim. na verdade, assim, a gente está acostumado. Um exemplo, eu vou comprar uma geladeira.
Aí a gente vai para a internet e pesquisa a geladeira. Aí chega lá e compara uma geladeira A com B. É totalmente diferente. A gente pesquisar na internet e comparar um Sculptra com preenchimento e um Botox. Não, eu ia falar, não, põe tudo que você vai ficar maravilhoso. Né? É que um não compara com o outro, são procedimentos totalmente diferentes, né? Uhum. Ai, essa pergunta foi demais. Como faz para tirar o preenchimento que a quarentena tá fazendo na minha barriga? Ai, Quando eu te pergunta. explico também, porque tá difícil. Ó, para perder o preenchimento que a quarentena deixou na nossa barriga, primeiro é fechando a boca e depois é tentando fazer algum exercício em casa. Acho que esse preenchimento não sai com hialuronidase. Dá, né? Tem alguns que dá para tratar com hialuronidase, mas é muita. Né, tá? Vou colocar outras coisas juntos, que isso aí é o assunto de outra live. Outro dia a gente fala como tirar o preenchimento que a quarentena deixou na barriga. Ok? Na barriga, na perna, no braço. Eu tô toda preenchida, menos a minha cara, gente. Onde eu mais preciso é onde menos tem. Ô, Tássia, deu aqui Desculpa. Voltou, deu uma paradinha, você ficou meia hora assim. Ô, Tássia, fala se já aconteceu alguma coisa engraçada com preenchedores. Travou? Engraçado dos preenchimentos. Não, agora voltou. Engraçado de preenchimento. Deixa eu pensar. Geralmente é labial, né? Labial ou olheira. Labial vem com aquela linha aqui. Ah, sim. Mas não é, gente. É normal. A boca é uma região onde a gente mexe muito. Então, o preenchedor, por mais que seja perto do que a gente produz, ele é sintético. Então, ele tende a aglutinar novamente, criar a bolinha novamente. Então, a gente faz uma massagem e some. A mesma coisa em olheira. Dependendo da aplicação, tá? Na questão de olheira. Eu, Tássia, não gosto de aplicar muito superficial. Enfim, isso daí é uma outra técnica. Às vezes, nos primeiros dias, vem com aquela bolsa e depois vai sumindo. Exatamente. A gente tem que ter, Tássia, foi bom você ter tocado nesse ponto. É assim, ó, muitas vezes a gente vende preenchimento, você já tem um resultado na hora. Gente, você já vê um resultado na hora, mas o seu resultado final, ele depende de um assentamento do produto. Então, isso leva em torno de 15 a 20 dias da sua hidratação. Às vezes tem pessoas que ficam inchadas mais tempo. Eu faço a minha boca, que é natural, mas quando eu faço, eu fico desse tamanho, eu fico que nem um sapo. Eu falo... Fica assim, as né? pessoas hoje em dia, desculpa usar o nome, mas falam, não quero a boca da Gretchen ou da Anitta. Mas sim, eu fico pior que a delas, porque eu incho, eu fico desse tamanho. Aí depois não, a Anitta até meio que deforma, ela fala assim. Você já viu ela falando? Ela tem tanto preenchimento, é uma opinião dela, tá, gente? Eu particularmente não gosto. Porque às vezes ela fala, a boca dela pende meio pro lado. Exato. Mas assim, estamos perguntando aqui também, Tati, dói para fazer o procedimento de olheira? Eu acho que é um dos lugares que menos dói. A pele é muito flácida, tá? Ó, é muito fininha a pele daqui da olheira. Eu faço meus preenchimentos, eu mesmo que faço os meus procedimentos. Não sei se é por isso que não dói ou deixa de ser, mas olheira a mim eu faço com agulha, não consigo fazer com cânula. O restante eu faço com cânula, mas não é. É bem tranquilo você entrar e aqui não dói, não tem muita inervação, né? Sim. E outra, se você tem um desconforto também com relação à agulha, como eu disse também no Botox, a gente não tem problema nenhum em passar um anestésico para que você faça o procedimento. Não tem problema nenhum. Só que não é nenhum procedimento. Na verdade, eles têm que ter um pouquinho de paciência, porque o anestésico demora, né, Tati? Exatamente. Porque também não adianta passar e já fazer. Espera só um pouquinho que eu vou pedir silêncio aqui em casa, que tá uma falação. Vocês estão escutando aí? Não?
É assim mesmo. Quarentena, né, gente? Em casa Acontece. não tem jeito. Eu não estou sozinha, então tem falação aqui, falação ali. Se vocês escutarem, desconsiderem, é outro assunto. Qual a diferença entre fazer com agulha e com cânula? Bom, gente, algumas regiões a gente vai ter um resultado excelente com a agulha e outras a gente vai ter um resultado excelente com cânula. Eu tenho a prática de trabalhar com a cânula, eu acho a cânula mais segura. Não quer dizer que ela não vai romper nenhum vaso, ela pode acontecer, mas é mais difícil. Então, é mais difícil de ter hematoma, é mais difícil de ter dor na hora da aplicação. Só que eu particularmente, por exemplo, lábio, eu não gosto de fazer com cânula. Eu acho que fica não fica uma coisa... Não, eu não faço. Fica uma coisa... se a gente acha que a boca incha, quando faz com cânula, parece um couve-flor, gente. Né? Ela fica assim, delineado, não fica uma coisa bonita. Claro, a gente tem que tomar mais cuidado com a agulha de rompimento de vasinho, mas eu não acho nenhum absurdo. A diferença é essa: alguns profissionais preferem trabalhar umas regiões com a cânula porque tem uma acoplagem melhor, né, Tássia? Não sei a sua opinião. Exatamente. Por exemplo, malar, dá pra gente fazer com cânula e com agulha? Dá. Isso depende de cada técnica, de cada profissional. Eu, Tássia, gosto de fazer muito com malar, principalmente, né, nessa região. Com a cânula e depois eu entro com a agulha. Eu não faço geralmente é muito difícil eu fazer uma técnica usando só agulha ou só cânula. A não ser lábio. Lábio eu faço só com só com agulha. Eu não bom, essa é só com cânula. Tem um procedimento que geralmente eu faço só com cânula, que é o levantamento do nariz. Esqueci o nome dessa partinha aqui, columela. Mas assim, se eu preciso trabalhar uma crista, não dá para fazer com cânula, né? Outro dia a pessoa... não sei se... Não, pior que até dá. Eu consigo trabalhar com a cânula aqui. É que o paciente sente muito desconforto. Na hora que vai deslocando para cá a cânula, ele não gosta, ele sente muito desconforto. Mas então eu prefiro pegar, fazer a levantadinha. Fazer um pouquinho com... Até a columela eu consigo fazer com a agulha, né? Mas eu não gosto. O nariz eu gosto de trabalhar quase 100% das vezes com a cânula. Com a cânula. Agora, malar, mandíbula, queixo, boca, o restante eu mesclo todo. Eu uso cânula e agulha. Desculpa, exatamente. Mas eu sou um pouquinho consumidora nessa parte. Eu também. Na verdade, eu vou construindo e me adaptando, né? Não tem como eu fazer um bolo, né? A técnica de MD Codes, por exemplo, gente, desenvolvida pela Allergan, ela é totalmente com agulha, mas a gente nunca faz só essa técnica, né? A gente mescla técnicas porque a gente vai fazer o que é importante para o rosto da pessoa e para ter o resultado que ela gostaria de ter. Pessoal, a gente está se aproximando do nosso final. Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Duas, né? Sim, se vocês tiverem muito mais perguntas, deixam em inbox. Não é inbox que chama, mas eu não sei o nome. Ou se quiserem mandar até pra gente, né, no direct, a gente não tem problema nenhum em responder. Em responder, né? A gente tem o Instagram da Procorpo, a gente tem o nosso, que também a gente pode responder normal. Mas se vocês quiserem muito mais conteúdo, só pedir que a gente volta de novo, tá? Sei que vocês devem estar cansados de escutar a gente, vão ver outras pessoas, tá? Não se assustem, mas com certeza pode ser que a gente volte, tá? E assim, gente, infelizmente a gente está com as unidades fechadas devido à quarentena, porém o nosso home office ainda está trabalhando, né? Que seria o pessoal de vendas, e a unidade Londrina já está funcionando. Porém, a gente está com uns descontos bem legais. Fala aí para eles um pouquinho, Tati. Ah, tá. Bom, vou ler aqui que eu não sei decor, tá, gente? Medicina estética, 40% off. Estética, 50%. Depilação, 60%. E remoção de tatuagem, 50%.
Todos esses já com desconto no site. E quem assistiu a live tem mais 5% de desconto, ok? Só antes da gente finalizar, Tássia, fizeram uma pergunta muito importante que eu gostaria que você respondesse a diferença de PMMA e o ácido hialurônico. O PMMA, o metacrilato, né, mais famoso, ele é um preenchedor definitivo. Ele é líquido na hora que entra. Às vezes as pessoas falam, não, é uma seringuinha. Sim, é uma seringuinha, ele é líquido. Porém, ele se transforma num plástico no nosso organismo. Com o tempo, ele não é absorvível. Dependendo da aplicação, a gente começa a sentir bolotas pelo rosto. E a gente não consegue combinar ele com outra terapia. Diferente do ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é absorvível. Então, a gente aplicou, daqui a um ano você não vai ter. Pode ser que o organismo tenha, mas ele absorve e a gente consegue misturar com outras terapias. Gente, isso é importante porque assim, ó, o encanto do definitivo, né? Eu quero uma coisa definitiva, é uma coisa que acaba não combinando, porque eu coloquei malar, só que eu continuei envelhecendo, ele ficou definitivo? Não, ele virou um bulldog, né? Ele veio parar aqui. Então, não é definitivo porque o nosso processo de envelhecimento continua. Hoje em dia, não é mais tão usado o metacrilato. Na verdade, a gente continua usando em pessoas que já deram esse início, porque a gente não consegue combinar ele com outros tratamentos, ok? Tá aqui, ó. Tenho só uma perguntinha. Não sei se tem mais alguma dúvida, mas acho que a gente só tem alguns minutinhos. Rapidinho, só para não cortar a gente. Se eu comprar, quando eu vou poder fazer? Gente, assim que reabrir a loja, a gente já tá louca para poder ir, mas a gente depende da OMS, ok? Estamos todas esperando, né, que isso aconteça. E converse com a consultora de vendas, ela vai te orientar um pouquinho melhor do que a gente. Exatamente. Bom, gente, obrigado por esse bate-papo legal que a gente teve hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado nada para trás. Se ficou, é só chamar a gente que a gente esclarece, tá bom? Obrigada, Tássia, por essa parceria novamente. A gente faz outra live explicando, porque preenchedores tem muita coisa para a gente falar. Tem muita coisa, tem muita coisa. Beijo, obrigada, viu, Tati? Beijo, obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, bom feriado. Tchau. Tchau. E aí, Marzinho?